família, nós somos a Apple no Banco, uma loja especializada na venda de iPhone. Estamos localizados na rua direita da TAG, de frente a Fertangola, junto a Batos da Foz. Na venda de iPhone também trocamos acessórios como bateria, carregador e também fazemos a troca de um telefone inferior, dando um superior, fazendo simplesmente uma pequena diferença. Por isso, não perca mais tempo, venha e adquira já seu produto de qualidade. Nas capas, películas, temos de várias marcas. Venha trocar também o seu...